Deus, te louvamos, ó Pai, por esta semana incrível que vivemos. Te louvamos por cada estudo, pela Tua presença, por tudo que o Senhor nos fez e pelo que ainda vai fazer nessa sexta-feira. Te agradecemos, tendo certeza, tendo clareza, que o nosso dia, Pai, será abençoado, será lindo, será forte, será corajoso. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu bem. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Gás. Segunda a sexta, 7 da manhã, a gente ferve aqui buscando fé e alta performance para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então sejam muito bem-vindas. Tô te ouvindo na academia. Ai, que linda, meu bem. Limpando a pé novo. Ai, glória a Deus. Que bom, Mai. Você já encontrou o AP aí em Portugal. Fico feliz. Bom dia, minha gente. Bom dia. É sexta-feira. E hoje a gente encerra a nossa série. Essa série que foi forte, né? O que vocês acham? Pra mim, essa série foi forte, foi uma grande surpresa. Deus fez algo incrível nesta semana comigo, mexeu, me apertou assim, de verdade. E eu acredito que tenha caído várias chaves aí na tua vida também, nesta semana. Então bora começar. Ontem foram 300 lives, ontem nós fizemos aniversário aqui, na verdade nós completamos 300 lives, que nós estamos aqui, ó, fervendo no nosso clube. Se você não deixou o teu comentário ainda no post que eu fiz ontem, vai lá, mostrar a força do nosso clube, vai lá, colocar que você é deste clube, coloca talvez algum ensinamento, algo que Deus falou com você, nessas lives. Eu vou ficar muito feliz em te ouvir, tá bom? Bora começar. Hoje é o último fardo. A gente tá tirando camada por camada como se fosse uma cebola, não é verdade? Então essa semana foi forte. Eu mostrei pra vocês nessa semana que a gente carrega fardos por escolha própria, a gente carrega fardos que não foram a vontade de Deus, a gente carrega alguns fardos errados. E esses fardos, eles estão te fazendo ficar cansada, sobrecarregada. E aí eu te falei o que você teria que fazer para não viver essa vida cansada, sobrecarregada. Aí nós falamos sobre o fardo do perfeccionismo. Depois nós falamos sobre o fardo da ansiedade. Quem tá comigo, quem acompanhou toda essa série. E agora, hoje, nós vamos falar sobre o fardo da culpa. O fardo do erro. O que acontece? Vamos ler aqui, nós vamos ler Gênesis 32, tá? Gênesis 32 diz assim, ó. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú. E aí lá no versículo 6 ele diz assim: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Quem é que lembra do prato de lentilha? Quem lembra que Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha? Quem lembra que Jacó passou a perna no irmão, enganou o irmão? Por isso que Jacó, né, é enganador. Quem lembra disso na Bíblia? Quem não lembra, tá tudo certo. Fala, não lembro, não li, não sei, Ariane. Coloca aqui. A história aqui tá falando o seguinte, para quem não sabe da história de Jacó, para quem não entende muito da Bíblia, Jacó, ele enganou o irmão. Na verdade, Jacó, ele se fantasiou do irmão, ele colocou pelos assim, porque Esaú era bem peludo e tal. Ele se fantasiou do irmão, aproveitou que o pai já não enxergava tanto e ele foi no pai para que o pai o abençoasse. E aí, Esaú queria matar Jacó e Jacó saiu fugido para Labão, lá para a terra dos parentes. E aí lá Deus prosperou, ele casou, teve filhos e enfim, tinha tudo para ser um homem muito bem sucedido.
estava bem estruturado, com uma família linda, com dinheiro, muito rico. Ele estava lá, gente. Só que o que acontece? Quando a gente comete um erro, a culpa que a gente carrega não nos deixa ter paz. A culpa que a gente carrega, o fardo, esse fardo do erro, esse fardo da culpa, esse fardo nos faz não se sentir realizadas, mesmo sendo muito abençoados por Deus. Quem tá me entendendo aqui? Talvez o erro foi bobo, talvez foi algo até sem perceber. Talvez você fez algo e o trem ficou esquisito e você carrega uma culpa hoje. E essa culpa que você tem carregado dia após dia, tá como se estivesse encurvando você. É como se você vivesse diante do dia, diante da tua vida, encurvada. Como se você não merecesse tudo de bom que Deus tem pra você. Por quê? Porque um dia você errou. Porque um dia você cometeu um erro. E aí hoje você tá diante de Deus como se você não merecesse nada de bom. Você tá diante da vida como se você não merecesse nada de bom. E aí eu não vou entrar neste assunto, mas as minhas mentoradas que estão aqui sabem que isso é autossabotagem. Quando eu me sinto culpada, quando eu sei que eu cometi um erro, quando eu sei que eu não sou capaz, quando eu sei que o que acontece, eu vou fazendo de tudo para não ser abençoada, eu vou fazendo de tudo para não viver tudo aquilo que Deus tem para mim, porque eu me auto-saboto. Quem tá me entendendo aqui? Essa autossabotagem que você está fazendo diariamente com você está acontecendo por causa desse fardo da culpa. Jacó, apesar de ser um homem que Deus o abençoou, apesar de Deus ter feito tantos milagres na vida dele, ele ainda não tinha aquela paz verdadeira. Por quê? Porque ele carregava uma culpa de ter enganado o irmão, uma culpa de ter feito errado com o irmão. Ele carregava essa culpa. Jacó não pôde ver a mãe dele morrer. Jacó não pôde ver lá a mãe que ele tanto amava, que era a Rebeca. Por quê? Porque ele saiu fugido de casa. Porque ele teve que se esconder do irmão por causa de um erro que ele cometeu. Hoje, de verdade, Deus quer tirar de nós essa culpa que a gente carrega. Essa culpa de talvez ter cometido algum erro, e talvez você nem errou, mas você carrega essa culpa. Talvez, e eu já vi diversas pessoas assim, que os pais erraram, mas ela carrega essa culpa. Talvez o teu pai e a tua mãe te abandonou. E aí você carrega uma culpa, como se você tivesse feito algo ruim e por isso eles te abandonaram. Talvez você viu teu pai e tua mãe brigando por você, e aí você carrega essa culpa. Deus está aqui para falar comigo e com você, sabe? Troca essa culpa. Não é a vontade de Deus que a gente continue carregando esse fardo, esse peso. Não é da vontade de Deus que a gente viva com medo de resolver. Jacó teve medo de resolver. Jacó, ele pegou e mandou os servos dele lá na frente. Olha, vai lá, fala com Esaú. E aí os servos voltam falando, Esaú tá vindo com 400 homens. E ele ficou morrendo de medo. Quantas de nós temos medo de resolver situações inacabadas, situações mal resolvidas, erros que a gente cometeu? Quantas de nós? Eu tenho muito medo.
Deixa eu contar algo pra vocês. Há um tempo atrás, eu orava, e todas as vezes que eu orava, o Espírito Santo me trazia uma pessoa à mente. Todas as vezes que eu orava, o Espírito Santo trazia essa pessoa à mente. E eu e essa pessoa, a gente nunca brigou, não teve nenhum problema assim de, olha, uma falar mal da outra e brigar e tal. Mas em algum momento a gente se ajudava muito, a gente se apoiava muito, a gente era muito junto, a gente era muito amiga. Em algum momento isso teve uma desconexão. Eu fiquei magoada com ela por algumas coisas e eu apenas deixei de conviver. Eu apenas ignorei ela do mundo. E ela da mesma forma. E eu sou dessas que eu não gosto de algo, eu não vou ficar ali perdendo meu tempo falando contigo. Não gosto de algo, eu não gostei, minha vida segue, mas não com você. Quem aqui é assim? Não é certo, tá, gente? Não tô dizendo que é certo. Presta atenção aqui que a gente ainda vai voltar para Jacó. E aí, há muito tempo, e aí eu olhava meu celular, olha, Deus, eu não tenho mais o celular da pessoa, não tem como eu resolver isso. E eu fiquei muito tempo com esse argumento, só que todas as vezes que eu orava vinha essa pessoa à minha mente. E eu falava, Deus, eu não tem como resolver. Um dia eu perguntei pra minha mãe, pra minha irmã, você tem o telefone de fulana? Não tem telefone de fulana. Falei, bom, Deus, eu já fiz minha parte. E aí deixei pra lá. Só que nunca eu tive paz. Foi quando um dia eu lembrei, vou olhar no Instagram. Pesquisei a pessoa no Instagram, encontrei a pessoa no Instagram. E aí peguei, mandei um direct pra pessoa, oi fulano e tal, queria muito falar contigo, você pode me mandar teu celular? E aí ela me mandou o celular, aí eu liguei pra ela e falei, olha, desculpa tá te ligando assim do nada, mas eu tenho orado e o Espírito Santo tem falado muito com você, sobre você, e eu quero te pedir desculpa, quero te pedir perdão, né? Eu não fiz nada assim, mas eu não fui grata a você. E aí eu falei o que eu tava sentindo, né? Enfim, teve momentos que eu me senti, não gostei e tal, e me afastei. Mas eu sou muito grata a tudo que você fez por mim e tal e tal. E ali eu pedi perdão. Nunca mais o Espírito Santo trouxe ela na minha mente. Se o que ela fez com isso foi bom ou não, se ela me expôs depois, se ela falou, olha, tá vendo aí, a Ariane veio pedir perdão ou não. O que ela fez, gente, é indiferente. Ela não voltou a ser minha amiga, não convivo mais com ela, mas a minha paz não tem preço. Aqui, Jacó, ele fez isso. Jacó, ele fez isso, ele pegou, e aí no capítulo 33, ele diz assim, ó, aí ele chegou diante de Esaú, né, levantou os olhos, aí viu Esaú, e aí ele fez assim, ele mesmo adiantou-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Jacó foi pedir perdão pro irmão. Jacó foi se livrar da culpa que ele estava carregando. Jacó foi lá, se ajoelhou, deu presente, se humilhou. Mas eu acredito que isso daqui fez com que Jacó encontrasse a verdadeira realização. Ele já tinha dinheiro, ele já tinha família, ele não precisava daquilo dali. Mas eu não acredito que ele era feliz, por isso ele voltou. Claro que Deus falou para ele voltar, quem conhece a história, Deus falou para ele voltar. Porque Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos. Se Deus está te incomodando, resolva essa situação, meu bem. Resolva essa situação. Somente uma mulher em comum, ela tem força, ela tem coragem para se humilhar, para pedir perdão, para deixar para lá, para ignorar. Somente esta mulher. Porque as mulheres fracas, elas ficam lambendo ferida. As mulheres fracas, elas não têm coragem de resolver uma situação. Eu e você, hoje, estamos nos tornando mulheres fortes, trocando essa culpa. Essa culpa não vem de Deus. Não é vontade de Deus que você carregue este fardo, sabe? Não é vontade de Deus que você fique curvada diante
da vida. Sabe, se levante diante da vida. Deus tem realização para você. Nós somos o que, minha gente? Nós somos mais do que vencedoras. Mais do que vencedoras. Não tô dizendo que você tem que pedir perdão. Não tô dizendo isso. Mas se você sentir, vai lá e peça. Não tenha medo de pedir perdão. Não tenha medo de resolver uma situação. Ah, Yari, mas será que vai ser igual o encontro de Jacó e Esaú? Será que a pessoa vai me entender? Será que a pessoa vai me perdoar? Será que a pessoa... Gente, se você pensar nisso, se vai ter um resultado bom ou não tua atitude, você não vai ser feliz. Você tem que pensar na tua parte, na tua paz, na culpa, no julgo, no fardo que você está carregando. O objetivo é se livrar desse fardo, dessa culpa. O que o outro vai fazer depende do outro. Quem tá me entendendo aqui? Se o outro vai ser bacana ou não com você, se o outro vai ser recíproco ou não com você, se o outro vai te entender ou não, isso é do outro. A gente não vai trocar o nosso fardo pensando no que o outro vai pensar se eu fizer isso. O que o outro vai falar se eu fizer isso. Que subam os sapatos. Que subam os sapatos. Eu tô pensando em mim. Única e exclusivamente pensando em mim. Tô sendo egoísta? Tô. Porque eu não quero mais carregar essa culpa, eu não quero mais carregar esse fardo, eu não quero mais viver, sabe, sem paz, sem alegria, sem realização. Deus me abençoando, abençoando, abençoando. E eu sempre pensando naquele erro que eu cometi. Sempre pensando no passado, sempre presa ao passado. Que acabe hoje o fardo do passado na tua vida, meu bem. Foque no futuro, mas faça tudo hoje no presente. Não é focar no futuro pensando, olha, quando lá, depois, quando tiver condições eu vou fazer. Não, faça hoje o que você quer viver no futuro. Você quer viver paz no futuro? Você quer viver alegria no futuro? Faça hoje o que você tem que fazer. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar reconciliar, reconcilie. Se precisar se humilhar, se humilhe. Só quem é forte tem coragem de se humilhar. Só quem é corajosa tem coragem de se arrepender, de pedir perdão, de mudar de rota. Um erro não nos define. Entenda isso. Um erro não te define. Um fracasso não é o final da tua história. Não é. Deus tem algo incrível para você. Deus tem algo como teve para Jacó. Deus fez algo incrível na vida de Jacó. E Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Jacó começou errado, mas ele acertou a rota. Eu e você, talvez a gente possa ter errado. Talvez a gente errou mesmo. A gente brigou a hora que não deveria brigar. A gente teve uma palavra grossa no momento que não deveria ter. A gente não acolheu talvez uma pessoa que a gente deveria acolher. Talvez a gente foi ríspida com as pessoas que a gente ama, com os nossos filhos, com os nossos maridos. A gente descontou nas pessoas que a gente ama e que tá do nosso lado. Pode ser. Gente, perfeito, só Jesus. Mas a perfeição está em saber que eu erro, mas que eu levanto e que eu mudo a rota e que eu me arrependo e que eu troco isso, porque esse fardo, eu só vou continuar carregando esse fardo se eu quiser. Eu só vou continuar carregando esse fardo se eu quiser. Agora, Deus está dando para mim e para você a opção de trocar esse fardo, de parar de carregar esse fardo da culpa, esse fardo do perfeccionismo, esse fardo da ansiedade. O fardo de Jesus é leve e é unicamente o fardo que a gente tem que carregar. É o fardo de Jesus, meu bem. Qualquer outro não é a vontade dele que a gente carregue. Lembrei do que minha mãe sempre fala comigo. Quem vai prestar conta para Deus do que eu fiz
E eu deixei de fazer sou eu e não o outro. Exatamente. É bem isso. Quem presta conta somos nós. Amém? Olha só, tem alguém aqui nova no nosso meio, no nosso Clube Café com Gás? Se tiver, manifeste-se aqui, coloque aqui primeiro que nós queremos te receber com todo o amor e carinho que você merece. Vamos tirar o nosso print da semana, eu quero ver, foi uma semana forte. Quem acompanhou essa semana, eu quero ver o que Deus falou contigo nessa semana, qual que foi o insight, qual que foi a ficha que caiu aí contigo. Quero ver você ir lá comentar no meu último post. Quem não deixou teu comentário, quem participa deste clube tem obrigação de colocar lá um comentário, de mostrar a nossa força, a força do Clube Café com Gás. Combinado? Vamos lá, minha gente? Pronto? E olha só, deixa eu falar algo pra vocês. Eu fiz uma votação essa semana e vocês me surpreenderam com a votação pra gente voltar a fazer a nossa aula de alta performance, a nossa performance class semanal. E aí vocês votaram pra ser na segunda, às 6 horas da manhã. Acredito que vocês já querem começar a semana no gás, fervendo. Então, segunda, às 6 horas da manhã. E essa primeira masterclass, essa primeira performance class, nós vamos falar sobre rotina matinal. Sobre como começar o dia com energia, com produtividade, como começar o dia no gás. Eu vou te mostrar como que você pode agir. Então, assim, quero te convidar para estar comigo segunda-feira, às 6 horas da manhã. Ari, e o nosso clube? Continua tudo certo, gente. Nosso clube é compromisso, compromisso é compromisso e a gente não quebra compromisso. Todo dia, 7 da manhã, a gente tá aqui no nosso clube. Combinado? Combinado, minha gente? Olha só. Um beijo no coração. Agradeço essa semana, agradeço a sua companhia nessa semana. Como é incrível começar o dia com você, como é incrível a nossa troca, o nosso momento aqui do nosso clube, ok? Ah, gente, eu deixei uma caixinha de pergunta lá, uma trava, uma solução. Vai lá, deixa a trava, deixa o que tá te apurrinhando aí, deixa o que tá te limitando. Eu quero muito te ajudar. Beijo no coração, fiquem com Deus.